Existem 5 coisas que vários pré-candidatos têm errado nesse período de pré-campanha, e isso pode custar-lhes multas e até mesmo a impugnação de seu registro eleitoral. Apesar desse período de pré-campanha eleitoral ser um dos de maior permissividade de toda a história, é importante o candidato ficar atento à Resolução 23.551, que estabelece algumas limitações e nós vamos falar de 5 delas. Antes de tudo, é importante a gente definir a diferença entre campanha eleitoral e propaganda eleitoral. A campanha eleitoral é todo aquele trabalho que o candidato ou mesmo o político vem realizando ao longo de vários anos. A propaganda eleitoral é aquela que é permitida tão somente num período especificado pela lei. Esse ano, em 2018, ela começa a partir do dia 15 de agosto. O primeiro ponto que eu tenho percebido de muito erro de vários pré-candidatos tem sido relativo ao impulsionamento das postagens em redes sociais. Apesar desse ano o Tribunal Superior Eleitoral ter permitido o impulsionamento de campanha via Facebook e Instagram, ele está permitido tão somente a partir do dia 15 de agosto. Vários candidatos em suas redes sociais, em fanpages, em Instagram, têm impulsionado campanhas e já saiu na semana passada, agora em julho, uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso dizendo que está proibido o impulsionamento antes do período eleitoral. O candidato que insistir com o impulsionamento de suas postagens pode sofrer sanções eleitorais. Eu digo isso porque é muito fácil você identificar quando qualquer postagem ela foi impulsionada, porque nela costuma aparecer o viés patrocinado na postagem. Então isso pode ser denunciado por um adversário político ou mesmo pelo Ministério Público Eleitoral. Um segundo equívoco cometido pelos candidatos tem sido relativo à sua identidade visual. Pré-candidato que utiliza uma logomarca estilizada, que não está proibido, ele não vai poder utilizar a mesma logomarca com a mesma identidade visual após o dia 15 de agosto, que é o período da propaganda eleitoral, porque isso vai poder ficar configurado como propaganda eleitoral extemporânea. Terceiro ponto igualmente relevante são sobre os influenciadores digitais. É impossível descartar um apoio de um digital influencer hoje nas redes sociais, principalmente a gente sabendo que as redes sociais vão influenciar demais o voto dos eleitores indecisos. O que o candidato precisa ficar atento é que os influenciadores digitais somente vão poder emitir opinião ou pedir voto para determinado candidato após o período do dia 15 de agosto. Antes disso, eu considero como muito arriscado, ainda que a publicação seja espontânea, de qualquer influenciador manifestar apoio declarado em suas redes sociais a determinado pré-candidato. Em relação ao crowdfunding, ou a famosa vaquinha virtual, ela está totalmente permitida. A única observação que é preciso fazer é que o pré-candidato e o futuro candidato, ele precisa utilizar cada centavo do que for arrecadado e declarar isso nas suas prestações de contas. Não pode haver nenhuma sobra sobre nenhum dos valores que ele receber desse crowdfunding ou vaquinha virtual. O quinto e último ponto que eu trago como observação são sobre reuniões em ambientes particulares ou privados. Eles estão permitidos, obviamente, desde que o candidato não faça um pedido explícito ou implícito de voto, mas essas reuniões não podem ser bancadas pelo pré-candidato. Essas reuniões, quando ocorrerem, sempre terão que ser bancadas pelo partido. Nem mesmo por doações eu recomendo que elas sejam feitas. Eu recomendo ao pré-candidato e ao seu staff uma atenta análise à lei eleitoral e à reforma eleitoral de 2018. O artigo 36A da lei eleitoral dá quais são as permissões para essa pré-campanha, então o candidato está à vontade para fazer essas reuniões, desde com essas recomendações, participar de palestras, eventos. Realmente a permissividade esse ano está muito grande, mas é muito importante observar as limitações para evitar o que a gente disse no começo do vídeo, multas e às vezes até mesmo a própria impugnação da sua candidatura. Esse é o segundo vídeo da nossa série do Direito Eleitoral Digital. E eu convido a todos a curtirem e compartilhar esse conteúdo para ele se tornar relevante na internet. Como vocês sabem, toda a fundamentação desse vídeo encontra-se na sua descrição.